Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a este canal de estudo bíblico, à luz das Escrituras Sagradas. E hoje nós estamos com um tema bastante relevante e também polêmico, que é o dízimo. Nós vamos estar falando sobre o dízimo. Se eu não dizimar, eu vou para o inferno. O dízimo implica na minha salvação? Nós precisamos entender, antes de nós lermos o texto bíblico, você que está com a sua Bíblia, estou com a minha aqui aberta, abra ela em Deuteronômios, capítulo 14, versículo de número 22. Então nós vamos ler o texto e vamos introduzir, falando a definição do dízimo no Novo Testamento, no Antigo Testamento, para esclarecermos todas as dúvidas, se ele implica na salvação ou não. Então vamos lá, diz assim o texto bíblico: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e dos primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, o dízimo, ele é um princípio estabelecido pelo próprio Senhor nosso Deus. O dízimo começa, no Antigo Testamento. A oferta, ela começa através de Abel, filho de Adão e Eva. O dízimo começa através de Abraão, quando ele dá o dízimo dos despojos para o rei Melquisedeque, que é uma tipologia do Cristo. E depois o dízimo é inserido na lei através de Moisés. Então nós observamos que são três princípios destacas de homens de Deus, patriarcas e profeta, que estabeleceram esse princípio como ordem vinda direto do Senhor. E o texto que nós lemos aqui, nós precisamos entender que por que se tirava o dízimo das vacas, da colheita, precisamos entender o porquê a 10ª parte e por que os sacerdotes e os levitas recebiam dízimo, porque o Senhor disse que ele seria a herança dos sacerdotes e dos levitas. Quando repartiram-se as terras que Deus prometeu em Canaã, a terra que mana leite e mel para Israel, os levitas e sacerdotes, eles não tiveram essa repartição, porque eles ficaram por conta do serviço do Senhor, do sacrifício e da ministração. Então, era levado-se o dízimo ali, a 10ª parte de tudo, da colheita, do mosto, do azeite, ali no princípio de ano em ano. Então, o que foi estabelecido ali, para ele também cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros e necessitados. Então, o dízimo é para isso. Então, qual é a definição de dízimo? Qual é o significado? A palavra dízimo, ela vem do hebraico ma'aser, que significa a 10ª parte. É um princípio separar 10% de tudo, o que se recebia e consagrar ao Senhor. Conforme nós introduzimos, o princípio da oferta começa em Gênesis capítulo 4, versículo de número 3 ao 4. A oferta de Abel agradou a Deus, pois ele ofertou pela fé, conforme está escrito em Hebreus 11, no versículo de número 4. O dízimo começa através de Abraão
em Gênesis 14, e o versículo de número 18 ao 20. Abraão dizimou dos despojos da guerra para Melquisedeque, uma tipologia do Cristo. O dízimo e oferta foi inserido na lei através de Moisés. Levítico 27, verso 30 ao 34. Números capítulo 18, verso 21 ao 32. E Deuteronômios capítulo 12, verso 1 ao verso 14. E Deuteronômios 14, que tomamos por base, verso 22 ao 29. Depois você ler na sua Bíblia Sagrada. Então, número 2, o dízimo no Antigo Testamento, antes da lei. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Gênesis 14, verso 18 a 20. Jacó prometeu dar o dízimo de tudo o que recebesse. Gênesis 28, verso 20 ao 22. Na lei de Moisés, o dízimo sustentava os levita e sacerdote, conforme está escrito em Números 18, verso 21 ao 24. Também ajudava os órfãos, viúvas, estrangeiros e os necessitados. Então, para isso, Deus estabeleceu os dízimos e as ofertas, conforme Deuteronômio 14, verso 28 e 29. Tópico 3. Qual é o propósito do dízimo? É o sustento, ali do serviço, da obra de Deus, a manutenção do templo, sacerdote, justiça social, apoio aos necessitados, reconhecimento da soberania de Deus, um ato de fé, gratidão e generosidade. 4. Dízimo no Novo Testamento. Jesus reconheceu, irmãos, o dízimo, mas ensinou que deveria ser acompanhado de justiça, misericórdia e fé, conforme Mateus 23, verso 23. Certa feita, uma viuvinha trouxe 2 moedinhas para ofertar. E Jesus, a observando, olhou para os discípulos e disse: olha, veja essa viúva. Ela ofertou com generosidade, com todo o coração, tudo o que ela tinha, porque ela fez aquilo com muito amor, entendendo o que era dízimo. E aquelas pessoas que levavam caixas de moeda e de ouro, dava daquilo que sobejava, sem ter a justiça, o amor e a misericórdia. O apóstolo Paulo destacou a generosidade voluntária. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 ao 7. Atos 4, verso 34, Lucas escreveu: não havia, pois, entre a igreja primitiva necessitado algum, porque todos que possuíam suas herdades ou casas vendiam e traziam o dinheiro do valor vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Atos 5, verso 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, vendeu uma propriedade e reteve uma parte do preço, sabendo também sua mulher, e levaram somente uma parte aos pés dos apóstolos. Disse então o apóstolo Pedro: Ananias, por que encheu Satanás seu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e estivesse parte do preço da herdade? Em seguida, Ananias expirou e morreu, e também depois a sua esposa. Então,
eles não tinham nada em comum, ninguém tinha falta de nada na igreja primitiva, porque quem tinha suas herdades vendia, lançava aos pés dos apóstolos, ninguém tinha necessidade. Eles tinham tudo em comum, mas Ananias vendeu uma parte e ele a segurou. E tentou assim mentir aos apóstolos, né? E o Espírito Santo revelou para Pedro. E em seguida ele expirou. Quando no Antigo Testamento o caminho também era longo, eles costumavam vender os seus dízimos, né? Pegava o dinheiro e levava. E quando chegava lá no caminho, comprava novamente, né? Então nós vamos aqui, o tempo é muito curto, não vai dar tempo para abordar todo o assunto, né? Mas o assunto principal é, se eu não dizimar, eu perco a salvação e vou para o inferno? Agora nós vamos no tópico 5, o dízimo e a salvação. A salvação não depende de dízimo. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé. Isso não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é um dom gratuito de Deus. Aquele que crê e for batizado e confessar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, que ele morreu e ressuscitou dentro dos mortos, será salvo e terás a vida eterna. Então o dízimo, ele não implica nem na minha, meu irmão, e nem na sua salvação. Exemplo, o irmão dizimava, aí agora ficou desempregado e não dizimou, ele vai para o inferno? De maneira alguma, tá? O dízimo não implica na salvação, porém é um princípio bíblico. E se é um princípio, como cristão, cabe a nós obedecer à palavra de Deus. O dízimo é consequência, não causa. Um coração transformado gera gratidão e generosidade. O perigo da religiosidade é dar o dízimo sem amor e fé. Isso não agrada a Deus, conforme Jesus disse em Mateus 23, verso 23, conforme os fariseus faziam. O que realmente salva, fundamentado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você se arrepender dos seus pecados e converter dos seus maus caminhos, crer no Senhor com todo o seu coração e confessar, herdarás a vida eterna. Então, fundamentado em Romanos 10, capítulo 10, verso 9 e 10, crê em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Então temos aqui uma comparação, né? O que salva, crê em Jesus Cristo, aquele que crê e for batizado será salvo, João 3,16, confessar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, Romanos 10, verso 9 ao 10, receber essa graça de Deus, Efésios 2, 8 ao 9, viver em amor e obediência à palavra de Deus. Então, o que não influi, o que não salva, né? Que não implica na salvação, né? Dar dízimo como obrigação, praticar obras sem fé, religiosidade vazia, apenas cumprir regras externas. Partindo para a conclusão, o dízimo é um princípio bíblico de fidelidade e gratidão, mas não é condição para a salvação. A salvação vem somente pela fé em Jesus Cristo. O dízimo é um fruto de um coração transformado pelo Espírito Santo de Deus, que reconhece Deus como provedor e deseja contribuir para a sua obra e para o próximo, né? Então nós vemos também missionários sendo enviados, né? Nós vemos evangelismo sendo feito em unidades prisionais, nas ruas, com pessoas em situação de ruas. Tudo isso a igreja, hoje em dia, né, precisa de doações, precisa de recurso financeiro. Também tem, né, a manutenção de tempo que
tem o ar-condicionado, tem um banco, né? Muitas das denominações tem um banco confortável, tem ali um som de qualidade, tem ali um ambiente refrescante. Então, tudo isso tem manutenção, conta de luz, conta de água, né? Então, as pessoas não entendem, mas a igreja primitiva não tinha falta de nada, porque faziam tudo com amor, generosidade, obedecendo esse princípio. Meus irmãos, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vá neste canal aí, nós vamos lançar aí um novo vídeo sobre aquele que não guarda o sábado vai para o inferno. Até o próximo vídeo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.